O ministro Alexandre de Moraes, ele indeferiu a soltura do Bolsonaro. Isso é tecnicamente errado. Por quê? Porque o Bolsonaro ele foi preso por uma razão de que existiriam supostos indícios de que ele fugiria. Mas espera aí, como assim? Até a Folha de São Paulo disse como assim. A Folha de São Paulo fez um editorial, que é a opinião do jornal, a Folha de São Paulo, de esquerda. Editorial, opinião do jornal, dizendo: não tem nenhum indício concreto apontado na decisão do ministro. Mas o ministro, veja bem, impôs primeiro medidas cautelares. Que eram medidas diferentes da prisão, mandando ele ficar em casa, não usar rede social, não isso, não aquilo. Aí, de repente, ele achou um pretexto para converter as cautelares em prisão. Qual foi o pretexto? Uma ligação que o Bolsonaro fez, parabenizando lá a manifestação de Copacabana. Não usou rede social, não fez nada errado. Ah, mas pra quê, né? Só precisava de um pretexto ali, de um empurrãozinho, de uma brecha que ele pudesse usar. E aí, jogou o Bolsonaro preso em prisão domiciliar. Então, para você manter a prisão, você tinha que ter o fundamento original, um risco de fuga. Isso era alimentado, o que o Moraes disse? Era alimentado pelo fato de que o Bolsonaro deu 2 milhões pro filho no exterior e ele estaria ainda articulando com autoridades americanas uma interferência no poder judiciário. Esse era o fundamento, o risco de fuga e a interferência no poder judiciário. Só que risco de fuga não tinha fundamento nenhum, e aí, interferência no poder judiciário, teve um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, contra o Paulo Figueiredo, e no que deu o inquérito? Em nada em relação ao Bolsonaro pai, né? Em relação ao Bolsonaro filho, ao Paulo Figueiredo, também não devia dar em nada, mas foi usado para acusá-los criminalmente. Mas aí a PGR disse: olha, mas eu não vou acusar o PGR pai, porque todo mundo tem que entender, um pai dá recursos para um filho, porque nenhum pai poderia se esperar que deixasse o filho passar necessidade. É normal que pais apoiem financeiramente filhos, então a PGR não acusou Jair Bolsonaro. Só que se não acusou ele desse plano de interferir, de obstruir as investigações, os processos no Brasil, a partir de uma interlocução com os americanos, então isso também não serve para prender ele. E se cai essa razão para prisão, o que sobra? Sobra aquilo que Moraes alegou hoje para manter Bolsonaro preso. Indícios de que pode fugir. Só que não tem prova, não tem nada, só tem thin air. Não tem absolutamente nada que embase nisso. Isso. Mas, no mundo maravilhoso de Alexandre de Moraes, em que tudo é possível, nesse mundo que não é cor-de-rosa, mas é muito sangrento e obscuro, nesse mundo tudo é possível para ele. Ele pegou, ele deu a canetada e ele vai manter o Bolsonaro preso. Nos resta questionar por quê. Se a razão não é jurídica, é política. Por quê? E nos faz a obrigação trazer algumas hipóteses aqui. A primeira hipótese é, ele não quer soltar o Bolsonaro porque logo vai transitar em julgado, e aí ele teria um ônus, geraria uma nova comoção. E aí, politicamente, ele não quer fazer isso. Segunda hipótese, vingança. Vingança, ele tá sendo punido com a Magnitsky? Ah, imagina que ele vai soltar o Bolsonaro. Se for dali, é pra pior que o Bolsonaro vai, não pra melhor, porque ele sofreu a Magnitsky. Olha que surreal. O ministro vítima, que se diz vítima dos crimes, que seria atingido por ações às quais ele vincula Bolsonaro, ele mesmo julgando o seu réu. Ele mesmo julgando o cara que supostamente seria o algoz dele. Que absurdo, que absurdo. E terceira hipótese, que não quer calar, é a razão que eu acho a mais forte. E na vida, né, as pessoas são motivadas por múltiplas motivações. Agora, de todas, eu acho que essa é a mais forte. É manter o Bolsonaro fora do jogo. Porque se ele sai, se você der 10 dias pra ele, ele vai gravar um monte de vídeo em apoio a senadores,